Seja muito bem-vindo ao canal Logísticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico. E neste módulo de Google Planilhas, nós vamos explorar sobre como formatar em relação a cores, quebra automática de texto, borda e também questões de como liberar determinadas células ou proteger dados específicos em sua planilha do Google que você não quer que alguém edite. Indo para a nossa planilha aqui, que é a mesma planilha lá do módulo 2, a nossa planilha de frete. Nós temos vários dados aqui a respeito do transporte de uma carga e a gente vai começar a formatar essa planilha. Bom, aqui na primeira linha a gente tem o nosso cabeçalho, que corresponde a todos os dados aqui do que está logo abaixo. Mas para a gente trabalhar, vamos começar formatando esse cabeçalho. Na verdade, ele já está formatado, mas eu vou mostrar para vocês quais formas de se fazer isso. Eu vou selecionar toda a linha número 1, quer dizer, a linha número 1 até onde ele vai. Eu posso colocar esse texto em negrito, como você vê aqui, eu clicando aqui no B, ou digitar o atalho Ctrl B. Eu posso deixar ele inclinado, da forma como eu quiser, ou digitar o atalho, como você vê na sua tela. Deixar ele com um risco, né, no meio. Perceba que todas essas funções têm algum atalho, como eu estou mostrando aqui no mouse. Assim como mudar a cor conforme aquilo que eu preferir da minha opção. Posso colocar amarelo, eu posso colocar verde, qualquer opção. Ele desmarcou aqui, vou marcar novamente, mas eu vou deixar cor branca no final. E eu posso mudar o fundo dessas células, né, com a cor que eu preferir. Nesse caso aqui eu vou deixar laranja. Uma coisa bem interessante, que eu criei uma outra planilha aqui abaixo para mostrar para vocês. Eu vou selecionar toda essa planilha, vou começar a trabalhar com as bordas dela. Então eu selecionei ela em toda a sua forma e clico aqui na borda. Eu posso colocar borda em cada lateral de célula, retirar, colocar apenas no meio, retiro e coloco apenas separando linhas, retiro e posso colocar apenas separando as colunas, ou apenas toda a lateral sem preencher nada do meio. Assim como eu posso colocar borda à esquerda na parte de cima, posso colocar à direita e abaixo. Eu também posso fazer algo interessante, trabalhar com a cor dessa borda. Perceba que aqui ela está preta, mas eu posso colocar qualquer cor que eu precisar, que eu achar interessante, que for bom para minha formatação. Assim como eu posso trabalhar com a espessura dessa borda. Perceba que eu vou mexer aqui nessa espessura, eu vou deixar a cor cinza e aumentar um pouco a espessura. Olha como é que ficou toda a lateral. Trabalhando aqui nessa coluna, perceba que a palavra rodoviário se repete várias vezes, mas eu quero que ela fique somente uma vez escrita. Como que eu faço? Eu posso mesclar essas células. Eu clico, ele vai me dar um aviso que as informações vão ser resumidas basicamente, né? E olha o que ele fez. Ele colocou apenas de uma única forma, ele mesclou, ele juntou tudo isso. Assim como eu posso trabalhar com a forma como esse texto está aqui nessa minha célula, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, ao meio. Eu posso posicionar da melhor forma como eu gostar. Mas o importante você se atentar é que se eu mesclar duas células com textos diferentes, ele vai me dar um aviso que um texto vai sumir. Ó, perceba que os textos das duas células sumiu e virou apenas de uma única célula. Então eu aperto aqui Ctrl Z para retornar a minha atividade e ele vai voltar os dois textos. Vamos trabalhar aqui agora com o tipo de formato de texto que nós temos em uma célula. Em que sentido? Nessa coluna aqui nós temos vários números que correspondem ao valor de nota fiscal transportada. Mas perceba que o número está basicamente inteiro aqui. Então eu clico aqui em cima e posso mudar a forma como ele está escrito em relação a contábil, financeiro, moeda, hora, data. E aqui eu vou escolher, no caso, moeda. Todos os textos, todas as letras, os números, na verdade, ficaram com um cifrão. E aqui eu também vou trabalhar com essa outra coluna, que corresponde também a valores, e deixar todos em formato de moeda, que no caso aqui são valores de frete.
Nessa outra coluna eu também posso deixar todo esse texto no mesmo formato de data. Eu não preciso digitar um por um, basta eu selecionar e trabalho com essa formatação. Outro ponto interessante é saber trabalhar com as colunas. Essas colunas elas podem ser movidas da forma como eu bem quiser. Aqui eu vou abrir um pouquinho mais a coluna aqui. Ó, adicionar a coluna à esquerda. Adicionei uma esquerda. Clico no botão direito e coloco adicionar a coluna à direita. Assim como eu posso fazer com a linha. Adicionar a linha acima. Clico aqui na linha com o botão direito, eu vou adicionar a linha abaixo. Então, clicando no Ctrl Z, eu retorno todas as atividades como você está vendo aqui na sua tela. Eu retorno aquilo que eu já tinha feito. Então, basta clicar no botão direito que você verá essas opções. Você pode selecionar a coluna e também mover ela. Observe que eu estou pegando essa coluna aqui do valor da nota fiscal e movendo para onde eu bem entender, onde eu achar que ela fica mais de uma forma melhor para mim. Como eu posso pegar essa coluna de valor do frete e colocar lá para o início, do lado da coluna dos conhecimentos de transporte. Eu pego a coluna do valor da nota e coloco do lado do número da nota fiscal. Eu posso mover como eu bem entender, como ficar melhor para eu trabalhar com a minha planilha. Basta eu selecionar e arrastar. Perceba que quando eu movo a minha planilha, a minha primeira linha lá, ela some. Como é que eu faço para deixar ela parada? Eu clico em ver, congelar primeira linha. Ou até a segunda linha. Observe que agora o que aconteceu? Ele congelou a primeira linha. Eu posso mover para onde for e ela ficou parada. Bem aqui tem uma linha cinza. Eu clico com a mãozinha e arrasto para baixo. Perceba que agora eu congelei a primeira, a segunda e a terceira linha. Eu posso depois pegar essa linha cinza que surgiu e jogá-la para cima. Então eu posso mover a forma como eu vou congelar. Eu também posso congelar a minha primeira coluna. A coluna aqui do rodoviário está congelada. Então eu movo a minha planilha para a esquerda e direita e a minha primeira coluna não se move. E também isso aqui é algo interessante para se fazer com a planilha. Aqui abaixo nós temos planilha 1 e planilha 2. Eu posso excluir essa planilha, duplicar da forma como eu bem entender. Copiar para uma nova planilha. Renomear. Então eu vou clicar em renomear e vou dar um nome para essa minha planilha. Dados de transporte. Escrevi aqui, cliquei do lado de fora e ele salvou com esse nome. Cliquei aqui nessa setinha e ele aparece todo o menu. Eu posso alterar a cor, por exemplo, deixar ela vermelha. Cliquei aqui na setinha novamente, posso deixar como amarelo. Cliquei aqui na lateral novamente e deixo como laranja. Eu vou deixar para o final laranja. Eu também posso proteger a minha planilha. O que é proteger a planilha? Fazer com que apenas alguns dados ou ninguém possa editá-la. Ele vai abrir essa aba aqui. Eu quero proteger toda a minha página ou posso proteger apenas o intervalo dela. Então eu quero proteger toda essa planilha. Definir permissões. Ele vai me dar o aviso. Restringir quem pode editar esse intervalo. Tá aqui, somente você. E aí eu clico em concluído. O que ele fez? Ele colocou um cadeado aqui na minha planilha, ou seja, só eu posso editar. Se alguém tiver o link dessa planilha, ele não pode editar essa aba aqui que eu criei. Mas eu também posso fazer o seguinte, já que a minha planilha é compartilhada, como eu estou mostrando aqui para você, né? Mas também eu posso fazer o seguinte, permitir com que a pessoa edite apenas um trecho da planilha. Como que eu faço isso? Eu vou mexer aqui na minha planilha, eu quero que as pessoas somente consigam editar essa coluna, a coluna M. Todo o resto ela não consegue. Então eu clico aqui em intervalo. Então eu clico aqui em intervalo e vou deixar essa planilha restrita, exceto algumas células. Então eu clico aqui, eu vou selecionar quais células que eu quero que seja editado. Então eu selecionei toda a coluna de data de entrega. Quero permitir com que as pessoas possam editar só essa. Clique em OK. Essa planilha está protegida, com exceção desse intervalo que eu selecionei. E clico em concluir. O que vai acontecer? Essa coluna qualquer um vai poder editar, mas se ele tentar editar qualquer outra coluna ou linha, ele não vai conseguir. Então essa é uma forma que eu criei, né, que o Google me permite para proteger a planilha por inteiro,
ou parte dela. Tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então deixa o seu like, deixa a sua inscrição aqui no canal Logisticas e deixa o teu comentário sobre o que você achou desse assunto ou até partes específicas que você quer que eu ensine aqui também no canal.